Dia desta grande festa do domingo de Ramos que abre a Semana Santa carece de poucas palavras para serem acrescentadas. O mais importante é a nossa meditação daquilo que nós estamos vendo, do que estamos ouvindo e, se o nosso coração assim estiver aberto, também do que estamos sentindo, mas não deixar de meditar no que está acontecendo conosco, no que está acontecendo em nosso favor, que é a redenção, o sacrifício de Jesus. Na segunda leitura, São Paulo falava que, em virtude da sua entrega, do seu sacrifício, da sua doação, de tudo aquilo que viveu Cristo em obediência ao Pai, lhe foi dado um nome que está acima de todo outro nome, o único pelo qual podemos ser salvos. E diante do nome de Jesus, à proclamação do nome de Jesus, todo joelho se dobra, no céu, na terra, inclusive nos infernos. Todo joelho se dobra diante de Cristo, diante do seu sacrifício, diante da sua cruz. Olhar para o sacrifício de Jesus, nesse dia de hoje particularmente, porque nós vamos olhar de novo na Sexta-feira Santa, que é o dia do sacrifício do Senhor. Mas nós olhamos já hoje, também por uma razão catequética e pedagógica da Igreja, que Deus, na sua infinita sabedoria e providência, nos dá. Nós iniciamos essa missa comemorando, assim como o povo de Jerusalém comemorou a chegada de Jesus. Eles não sabiam do que ia acontecer naqueles dias. Eles esperavam um grande Messias político, um homem que vem para poder desforrar Israel de seus inimigos, mandar embora os intrusos e estabelecer um reino absolutamente judaico. Jesus não vem para isso. Mas eles acolhem esse mestre que vem, esse homem que chega, e São Lucas vai resumir dizendo, por causa dos milagres que tinham visto. Justamente porque, por mais que eles acreditassem naquela forma de libertação, era impossível olhar para Jesus e dizer que era mais um homem, mais um mestre, mais um líder. Ele é diferente. A sua palavra é penetrante como uma espada no coração. E mais do que isso, ele realiza sinais que confirmam essa palavra o tempo todo. Ele faz esses milagres que não são apenas obras de um curandeiro, são coisas de Deus. Deus veio nos visitar, do mesmo jeito que veio visitar Israel quando estava preso no Egito. Deus desceu para nos visitar. E aí está Jesus. É este Deus que vem nos visitar, que vem para nos salvar, que vem para nos resgatar. Por isso, diante do sacrifício de Jesus, tudo se dobra, diante do sacrifício redentor. E por isso nós meditamos sobre este sacrifício nessa Santa Missa. Se fosse apenas Ramos, o nome completo dessa missa, nome e sobrenome dessa missa de hoje, não é missa de Ramos, não é domingo de Ramos. Domingo de Ramos na paixão do Senhor. Porque as duas coisas são vividas nessa missa de hoje. A entrada de Jesus e, portanto, a alegria e a exultação com os ramos. Depois chegamos na igreja, sentamos e a liturgia da palavra não fala mais dos ramos. Não fala mais da exultação do povo com a entrada de Jesus. Fala da paixão. A primeira leitura do profeta Isaías é o canto do servo sofredor. Depois o salmo, meu Deus, por que me abandonastes? Que é uma das frases de Jesus na cruz. A segunda leitura, São Paulo que explica o sacrifício de Cristo e que, portanto, é o nome que está acima de todo e qualquer outro nome. E depois, o Evangelho, a narração da paixão. Por quê? Para nós nunca nos esquecermos. Se nós nos alegramos com a entrada de Jesus, se nós festejamos com estes ramos a entrada de Jesus, lembremos que ele vem a Jerusalém não para ser um popstar. Ele não vem a Jerusalém para ser um famoso.
Ele vem para ser o cordeiro que vai se dar em sacrifício, que será morto e trucidado até o fim. Por você, por mim. Esse é o motivo da sua visita. Não é uma vinda social. Não é uma estadia amigável. Ele vem para sofrer. No Evangelho, no início do Evangelho, Nosso Senhor usa uma expressão fortíssima. Ele reúne os discípulos na última ceia e diz: eu desejei ardentemente comer com vocês essa Páscoa, esta ceia, antes de sofrer. Eu desejei comer esta ceia convosco antes de sofrer, e desejei ardentemente. Jesus reúne com os discípulos porque os ama. Jesus está com eles porque os quer bem. Jesus ceia com eles naqueles últimos momentos, naqueles últimos instantes, antes de padecer a paixão. O sacrifício de Jesus é desejado por ele. A grande vontade de Jesus é fazer a vontade do Pai. Como ele vai dizer no Evangelho da Samaritana, que está em João: eu tenho um alimento que vocês não conhecem, de Jesus aos apóstolos. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. A coisa mais importante na vida de Jesus é fazer a vontade do Pai. Isso. E ele vai fazer a vontade do Pai até o fim. Tanto é verdade que na hora da paixão, quando ela começa, na agonia, e São Lucas dá um detalhe da agonia de Jesus, que é específico de Lucas, nenhum outro evangelista fala, que Jesus entrou em um estado de agonia tal, que o seu suor começou a se tornar gotas grossas de sangue, e escorrer pelo seu corpo. É um detalhe que só Lucas anota. E pudera, Lucas era médico. Isso chamou a atenção do médico no que aconteceu na paixão. Aí está Jesus em agonia. Agonia não é tristeza. Agonia não é pressão. Agonia é algo que é como se o nosso interior fosse contorcido. Ali está Jesus, sofrendo a agonia, diante de tudo aquilo que acontecerá na paixão. E ele pede ao Pai: Pai, se é possível, faz passar de mim este cálice, sem que eu precise beber. É um homem em agonia diante de um sofrimento que faz um pedido ao Pai. Mas como termina a oração de Jesus? Contudo, que não se faça a minha, mas a tua vontade. Muito mais do que ser salvo daquele sofrimento, Jesus queria a vontade do Pai. E se a vontade do Pai é que ele vá até o fim no sofrimento, ele não se recusa. E lá vai Jesus sofrer. Quis comer essa ceia convosco antes de sofrer. Quando Jesus diz isso aos apóstolos, ele os está mais do que informando. Jesus não está dando uma informação para eles. Jesus está fazendo um convite. Eu quero estar com vocês nesse momento derradeiro, antes de eu ir sofrer, antes de eu me oferecer em sacrifício. E lá está Jesus com eles ao redor da ceia. O que é interessante disso? E aqui é o ponto central do que queria transmitir nessa breve homilia. Nosso Senhor quis ardentemente estar com os seus discípulos, seus apóstolos, aqueles que seu coração ama. Quis Jesus ardentemente estar com eles no momento da paixão, no momento do seu sacrifício, no momento da sua entrega. Podemos imaginar que deseja o Senhor a mesma coisa de nós. Estarmos com Ele, fazermos companhia, estarmos com Jesus nesse momento, que é o mais importante
da sua própria existência sobre essa terra. E não somente, é o momento mais importante da existência, o momento mais importante da nossa história, da humanidade, o momento da paixão de Cristo. Diante desse sacrifício, diante dessa entrega, diante de tudo aquilo que o Senhor viverá, a grande pergunta é: onde estarei eu? Onde estarei eu no momento que o Senhor vai sofrer? Onde estarei eu? Onde estará meu coração no momento em que o Senhor estiver se entregando por mim? E aí, uma reflexão importante de se fazer nesses tempos. Nesses tempos eu falo porque, infelizmente, de uns tempos para cá, a gente tem perdido um pouco essa noção do que é a Semana Santa e principalmente do que é o Tríduo Pascal. Importante lembrar que o Tríduo Pascal do Senhor, a Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, o sábado que culmina com a celebração da Noite Santa da Páscoa, o Tríduo Pascal é um único dia, é um único mistério, é uma única missa. Isso todo mundo já sabe, todo mundo já ouviu. É só observar. A missa da Quinta-feira Santa não termina com a bênção. A celebração da Sexta-feira Santa não começa com o sinal da cruz e não termina com o sinal da cruz, porque tudo só vai acabar no sábado à noite. É uma única celebração em 3 momentos, dividida em 3 dias. Esse é o Tríduo Pascal, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E aí o que é importante nós lembrarmos? Porque eu acredito que lembramos, mas é sempre bom recordar. Significa que esses dias não são dias de folga. Não são dias de feriado. Esses dias não são dias de viagem. Esses dias não são dias de praia. Não são dias de pescaria, não são dias de sítio, não são dias de nada. São os dias da paixão do Senhor. E esse ano a tentação é maior, que segunda-feira é feriado de Tiradentes. Mas não são dias disso. O Senhor está sofrendo a paixão por nós. Eu vou entregar a paixão para Ele, vai lá e resolve para mim enquanto eu descanso aqui, depois eu volto lá, volto no sábado para poder pegar com o Senhor. Ou talvez nem isso, eu volto no domingo de manhã, que domingo é que é dia de ir na missa, então eu volto no domingo de manhã. Não. Isso não é católico. Não é católico sair para passear nos dias da paixão. Não faz sentido. É só a gente parar um instante para pensar. São os dias da paixão do Senhor. Então eu preciso viver esse tempo, viver essa paixão do Senhor, dedicar-me a isso. A Igreja Católica no Brasil e no mundo, em muitos lugares, mas a Igreja Católica no Brasil, graças a Deus ainda, se esforça, luta e permanece lutando para manter a Sexta-feira Santa como feriado. Ainda luta para manter a Sexta-feira Santa como feriado. Em muitos lugares do mundo, não é mais. Na Europa, principalmente. Tantos lugares como a França, mesmo a Itália, a Suíça, a Alemanha, não tem mais isso. Um dia normal. Você está indo para a celebração na igreja, os comércios cheios, aquela futilidade, aquela gritaria, aquela confusão, ninguém está nem aí para o que está acontecendo naquele dia. E o mundo vive a sua vida como se nada fosse, o objetivo era esse. Mas aí, para não dizer para os cristãos que nós não somos bonzinhos, o mundo, como é tão bonzinho e gosta tanto de nós, como tantos católicos acreditam que o mundo ama a gente, o Senhor diz que o mundo vos odiará porque odiou a mim. Mas muita gente diz que não, o mundo é uma gracinha. E aí o mundo, para dizer que é bonzinho, dá a segunda-feira de feriado.
Aí a segunda-feira depois da Páscoa, aí é feriado. Por quê? Porque aí todo mundo aproveita. Fazendo o quê? Não lembrando o porquê que a gente está de feriado. Que pelo menos toda aquela conversa fiada já passou. Agora a gente só comemora. O quê? Ficar em casa. Quer comemoração melhor do que essa? Não precisa. E isso não pode entrar no nosso coração. Nós precisamos olhar para o Senhor. Quis o Senhor ardentemente comer com seus discípulos a Páscoa, estar com eles. E mais uma vez a pergunta: onde estarei eu enquanto o Senhor sofre a paixão por mim? Onde estarei eu? Porque não adianta, francamente, não adianta ser como Pedro. Não, Senhor, não se preocupe, eu não te abandono. Você pode ficar tranquilo, eu não vou te abandonar. Toda vez que tiver um trem lá na igreja, eu vou. Ah, se vai ter a celebração, eu vou. Se vai ter lá a Via Sacra, eu vou. Não se preocupe, lá estarei eu. Eu estarei com o Senhor. Certo, e quando não tiver, eu vou dar um tibum lá na praia. Eu vou jogar aquela raquetinha com aquela bolinha. Eu vou dar uma corrida. Vou jogar um videogame. Qual é o sentido de uma coisa assim? Ninguém acharia natural alguém virar para o outro e falar: olha, seu pai morreu. Acabou de morrer. Nossa, que triste. Que hora que vai ser o enterro? 3 horas da tarde. Ah, dá tempo de jogar mais uma partida aqui. Deixa eu jogar mais uma. Não dá tempo de dar uma nadada. Pegar uma corzinha. Umas 2:50 eu estou lá, pode ser? Alguém acharia uma pessoa assim normal? E qual que é a diferença? Bom, diferença tem muita, né? Quem está morrendo aqui é o nosso Salvador. Se o meu pai morrer, ele só morreu. O Cristo morrendo me salvou. E eu não ligo. Entenda bem o que eu estou fazendo aqui. Isso é uma recordação. Estou lembrando o sentido. Porque, como eu dizia, há algum tempo atrás não seria tão necessário, mas hoje em dia, o que mais tem é a armadilha para todo mundo, o dia inteiro, para distrair a gente do que vamos viver essa semana. E é bom lembrar que é a Semana Santa. Ela começa hoje. Não é só na quinta-feira à noite ou só na sexta-feira. É a semana inteira. Viver cada dia do que o Senhor está vivendo. A igreja preparou essa semana com amor. Se você pegar a liturgia da palavra, né, as leituras de cada dia dessa semana, segunda, terça e quarta, você se prepara muito bem para a celebração do Tríduo Pascal. Porque tudo está muito bem disposto, muito bem escolhido, nos prepara para viver a paixão do Senhor. Portanto, irmãos e irmãs, quer o Senhor ardentemente viver conosco esse momento, viver conosco esses dias. Abramos o nosso coração para viver ardentemente com Ele também. Abramos o nosso espírito para viver ardentemente unidos ao Senhor também. Porque é o momento mais importante da nossa fé. Não deixe de viver esse tempo. Não deixe de viver esse momento. É um momento que a gente pode até pensar, cair nessa ilusão de pensar, né? Não, mas tem todo ano. Tem todo ano. Então, se eu perder esse, no ano que vem eu juro que eu aproveito melhor. Primeiro, eu duvido. Se o coração não está disposto, quem garante que estará no futuro? Segundo, quem garante que eu tenho o dia de amanhã? Quem garante que realmente estarei aqui no ano que vem para celebrar a Páscoa do Senhor?
E se nesse meio tempo eu tiver que comparecer diante de Cristo? Então não perder a oportunidade. Esse é um momento favorável que o Senhor preparou para nós. Vivê-lo com o coração, vivê-lo com amor. Ao longo desses dias, busque ter um momento seu de oração. Rezar, tem que rezar todo dia, claro, né? Mas esses dias são santos. Busque ter um momento seu para você rezar. Às vezes vai ser difícil, melhor ainda. E não deixe de rezar. Coloque ali 10 minutinhos para você rezar. E unir-se a Cristo naquele dia na paixão. O que está vivendo o Senhor hoje, nessa segunda-feira santa? Você pega a liturgia da palavra, lê o Evangelho e se une a Cristo ali. Tem o dia que é a traição de Judas. Se una a Cristo na traição de Judas. O que viveu o Senhor naquele momento? Então, realmente, unir-se a Cristo e não deixar que o seu coração se coloque longe dele. Pelo contrário, que seja um dia para estar junto do Senhor, para amar o Senhor e se deixar encontrar pelo amor que se doou inteiramente na cruz, para que você e eu tivéssemos vida e a tivéssemos abundantemente. Que o Espírito Santo de Deus mova o nosso coração e nos ajude a sermos fiéis ao Senhor ao longo dessa semana, para podermos, como João, contemplá-lo na sua morte e depois, no dia da sua ressurreição, chegarmos correndo ao seu sepulcro e nos alegrarmos por saber que ele vive para sempre e a morte não tem mais domínio nem sobre ele e nem sequer mais sobre nós. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos e irmãs, e professarmos juntos nossa fé.